Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, né? Mãe Beatriz, trazendo mais um vídeo que é importantíssimo para que vocês consigam obter resultados no seu processo de amarração amorosa. Mas o porquê o seu processo não aconteceu de amarração amorosa e não está dando resultados. Isso mesmo, tá? Esse é o vídeo 2 da série, vamos dizer assim, parte 2, da explicação, tá? O porquê de muitos processos de amarração amorosa não dar resultado. De repente, aí, vocês estão, muitas vezes, pisando em solo que está se afundando vocês mesmos, né? Pelo processo em si, não dar resultados, tá, pessoal? Mas, antes de tudo, quero dizer a vocês, tá? Que é somente pelo número aqui, tá? De contato que eu tenho, que vocês vão conseguir estar fazendo consulta espiritual comigo, tá, pessoal? Não entre em contato com vocês por nenhuma plataforma, tá? E vou deixar bem claro, as pessoas em si que precisam entrar em contato com as outras é porque realmente não está fazendo um trabalho adequado, então tomem cuidado com isso, tá? Nós só entramos em contato com pessoas que são direcionadas conosco. Pode ter certeza, após vocês terem feito consulta, a primeira consulta com a mãe Beatriz é por videochamada e assim por diante. E assim vocês acabam não caindo em golpes, tá? Realmente. Bom, vamos lá. O que faz, tá? Muitas vezes. Então, vamos voltar em si, já que eu estava falando sobre golpes, tá? Vocês se dirigem a uma consulta espiritual para fazer o processo de amarração amorosa. Perfeito, tá? Você confiando, tá? No magista, oraculista, pai ou mãe no santo, sacerdote, babá, o que for mestre em si, você passa a fazer a consulta espiritual e ver, né? Qual tipo de processo vai ser feito para você. Tem vários tipos de processo e cada terreiro, cada casa em si, tá? Trabalha-se de uma forma, cada sacerdote trabalha de uma forma. Eu deixo bem claro, Umbanda não faz trabalho de linha amorosa, vamos dizer assim, amarrações amorosas. E esse vídeo é sobre o processo de amarração também. Não é só linha amorosa, mas amarração amorosa. Muitos confundem porque a mãe Beatriz tem o terreiro que desenvolve, né, mediunidade em si, de pessoas, médiuns na casa, mas é pela Umbanda. A quimbanda aqui da casa, não. A quimbanda nossa em si faz sim processos, tá, de amarrações amorosas. É uma quimbanda mais antiga, tá? Então, esses processos são feitos sim, até mesmo porque eu não fiquei em um terreiro onde era só uma umbanda e que antigamente fazia esses processos e depois pararam, por isso, porque as entidades sabem qual o terreiro em si e como vai se trabalhar. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, vou deixar bem claro isso, tá? Sobre as entidades, vocês terem um conhecimento do que a pessoa faz, como faz, se tem, né, no caso, o terreiro ativo ou não, como se trabalha. Tem pessoas que muitas vezes perguntam, mãe Beatriz, mas você faz consulta presencial? Hoje eu já não faço mais consulta presencial, mas muitas pessoas de fora, tem alguns processos de amarração amorosa que a gente faz, que acaba se vindo conhecendo a mãe, né, porque precisa muitas vezes vir buscar algo, ou pegar algo, ou enviar algo para a mãe e assim por diante. Tá, pessoal? Então, a mãe é bem, olha, a entidade que trabalha com a mãe é uma das antigas em si, então ela sabe como trabalhar e tem os processos em si para a gente poder estar fazendo aí, que sai nos jogos, para a gente trabalhar e dar resultados a vocês. Então, vocês contrataram, tá, uma pessoa, né, um sacerdote que vai fazer o seu trabalho espiritual de quimbanda, porque a amarração amorosa é feito na quimbanda. Vamos deixar bem claro. Então, a parte quimbanda está se estendendo. Tem umas novidades por aí, mas eu acho que porque as pessoas já estão perdendo o foco da amarração amorosa, estão colocando outros nomes ali, mas é tudo amarração amorosa, tá? Cada um trabalha de uma forma. Isso mesmo, tá? Então, vamos dizer assim, todo o processo de quimbanda temos que trabalhar, tá? A linha amorosa, porque é Exu e Pombogira que se trabalha nisso. Se existe outros em si de outra forma e que dão resultado, que fique com eles e eu vou explicar como dar resultado aqui para a mãe Beatriz e explicando muito bem o processo para que vocês saibam. E também auxilie outras pessoas, tá?
Então, constantemente eu vou falar disso para que vocês entendam. Então, o que acontece? Fez o jogo, viu o que é o processo da amarração amorosa e qual amarração amorosa vai fazer, o sacerdote vai explicar para você. Ah, não tenho condições de fazer aquela, vou fazer outra, e daí vamos direcionar até obter um resultado e assim estar fazendo dali para frente, passo a passo, outros processos. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, o que acontece? Você vai fazer, o sacerdote vai ver os elementos, tudo certinho, o que vai ser dado, e esses elementos, quando a gente faz a amarração amorosa, é dado e é pedido em cima dos elementos. Vocês vão fazer as orações, que seria o quê? Os pedidos em cima do processo, vamos dizer, que vocês viram, que vão ter ali a foto de vocês, muitas vezes vídeos, muitas vezes... Mas eu envio, tá? O pré-vídeo mostrando o trabalho antes de entregue. Falando-se algo, tá? Já em cima, tá? Do processo. Aí depois, porque não é só o nomezinho de vocês em cima do processo, tem uma conjuração que é feita. Isso mesmo, tá? Tem uma conjuração que é feita e entregue. Aí tem as consagrações, tá? Que vocês têm que ver depois de consagrado o processo que foi feito e foi dado em si a entidade. Aí vocês veem tudo. Isso é feito às claras, tá? Não o que eu vejo por aí. Então, vocês ouvindo o que foi pedido, vocês saibam que a amarração amorosa só vai dar resultado se foi pedido corretamente. Se o que foi pedido não condiz com os elementos que foi colocados ali, lógico que a sua amarração amorosa vai dar menos intensidade de chegar até outra pessoa. Talvez nem seja amarração, vai virar como um processo de linha amorosa. Talvez até dê um pequeno resultado, mas não chega onde você gostaria, que é voltar com ser magiado, tá? Então, o que acontece? Falta-se elementos, aí a conjuração não está adequada, porque vocês não ouviram o que foi pedido, e aí a sua amarração amorosa não dá o resultado, você pensa que não foi feita, e que no caso a espiritualidade não aceitou, e não é que não aceitou, a espiritualidade não tem energia suficiente para fazer aquilo que é trazer o ser amado novamente para a vida de vocês, tá? Todo sacerdote em si que se preze, tá? Ele vai estar jogando logo em seguida para saber se o processo foi aceito ou não. E só quando acontece uma eventualidade que entramos em contato com a pessoa, tá? Eu lembro também, gente, o que faz a sua amarração amorosa muitas vezes não ter energia suficiente de chegar até outra pessoa para trazer o ser magiado. Gente, tem circo aqui na cidade, eu acho que é por isso que tá o fundo, né, aparecendo muito mais alto, mas vamos lá. Então, muitas vezes vai usar do oráculo, no começo, meio e fim, isso mesmo, nós temos começo, meio e fim. Então, sempre vamos utilizar do oráculo para saber o que naquele processo em si, se foi aceito ou não. É isso mesmo, tá, gente? Então, o oráculo de Búzios, temos o Búzios da Quimbanda, que conversamos com as entidades em si que pegaram o processo, e temos o Búzios em si, que fala-se, tá? A linha de Quimbanda junto ali, cada sacerdote trabalha de uma maneira. Eu mesmo, mãe Beatriz, eu sempre explico. O meu oráculo, eu tenho Jetuá, que é um Exu que responde, eu chamo dessa forma, responde no meu Búzios. Isso mesmo. Então, não é só um búzio de 16 búzios, e também não é só de 13, de 7, disso, não, tá? O meu búzios não é só 16, eu não preciso falar a quantidade. Não preciso falar. Tá? Esse é meu jogo, para que os outros em si, porque as plataformas as pessoas copiam. Simplesmente estão assistindo vídeos, ouvindo, e estão copiando das outras pessoas que são mais antigas, né? Porque não é de hoje que eu faço os processos. Isso mesmo, tá? E eu tenho muita coisa para se dizer, muito testada eu fui na minha vida, tá? Para que eu estivesse aqui fazendo esse trabalho. E que eu agradeço muito as entidades que elas são na vida da gente, elas mostram, tá? A nossa estrutura, nosso crescimento. Então, pelas entidades em si, nós devemos muito, tá? Então, tudo que é feito, a gente vai no oráculo. Não precisa estar incorporando a todo momento. Gente, ué, se as entidades não vão vir fazer o processo, muitas vezes elas vão receber. Ou vocês acham que as entidades vão vir e vão fazer todo o trabalho espiritual? Tem que ter humano, tá? E aqui, as mãos da mãe, tá? E como a mãe, no caso, confecciona os trabalhos que eles aceitam. Ó, tá aqui, ó, tá? Ó, machucadinho de trabalho espiritual muitas vezes. E sabe o que é isso? Costurar. Costurar, isso mesmo, tá? Partes de elementos. Então, a mão da mãe tá toda machucadinha, toda rachadinha, tá? Então, de trabalhos, gente, isso mesmo.
Trabalhar, vocês acham que a gente fica ali só sentado numa mesa, fazendo vídeos, respondendo pessoas, atendendo, escrevendo, que é só assim a vida? Olha que da meia-noite às 6 a gente acaba achando o que fazer, tá? Isso mesmo, da meia-noite às 6 sempre a gente acha o que fazer, porque é no período noturno que eles recebem. Isso mesmo, período noturno. A gente até pode fazer diurno, tá? Durante o dia, mas é no noturno, tá? Eu sei que muitas vezes tem pessoas também que falam, né, que o trabalho espiritual tem que ser visto e bem visto com, vamos dizer assim, com luz no local. Gente, lógico que tem que ter, tá? Porque esses processos que nem vela tem, gente, tem que se ter as velas, tem que se ter tudo do jeito que eles pedem. Tem entidades antigas que ainda não evoluíram a ponto de falar assim, não, eu quero essa lâmpada aqui para poder clarear. Gente, tem muita coisa que eu vejo que muitas vezes os processos em si, a falta de elemento, acaba atrapalhando o processo de dar o resultado. Aí não tem grandiosa força, mas unido a outro sacerdote ou a outra pessoa que está fazendo, ou a mais processos em si que a gente fala sobre a enfatização, aí dá um resultado, tá? Porque os elementos são importantíssimos, tá? Importantíssimos. O ritual tem que ser feito e bem feito. E tem entidades que não aceitam, que não tenham toalhas, nas cores. Gente, a gente tem que cuidar muito isso. Detalhes, tá? Flores, são flores naturais. O processo de linha amorosa, como que você vai dar artificial? Não vai colocar nem uma flor. Usando pombogira? Bom, gente, cada um tem uma forma de se trabalhar e a gente tem que dar. Quem conhece as entidades sabem que elas são muito organizadas, tá? Então vocês têm que saber muito bem o que pedir em cima, tá? Dos trabalhos espirituais e por isso que tem que ser enviadas para vocês as orações. Por isso, para vocês saberem o que foi pedido em cima do processo. E sempre a gente joga para se saber, tá? E muitas vezes os processos em si perdem-se as energias. Então vamos lá contar o que aconteceu e não faz muito tempo, tá? Fiz um processo de amarração amorosa definitiva. E a amarração amorosa definitiva, eu não vou falar detalhes porque tem gente que fala que sabe fazer a definitiva e não sabe fazer nada da definitiva, né? Então vamos lá, a definitiva, vamos dizer que é um conjunto de vários trabalhos espirituais juntos. Isso mesmo, tá? Então é uma definitiva, tá? Mas por que da definitiva? Porque cada trabalho em si que é feito e é jogado e que é necessário, muitas vezes é porque você saiu quicando de um lugar para o outro, fazendo processos de amarração amorosa, e é necessário, tá? Que vocês façam, tá? Uma amarração amorosa com mais elementos necessários ali para que o ser amado volte. Isso mesmo, tá? E essa pessoa fez a definitiva comigo, tá? A definitiva comigo não é muito cara. Não é. O que eu vejo por aí... Gente! Hello! Vamos ver primeiro os processos que a mãe faz. Decaíram bastante aí os processos. Bastante, mas vamos lá. Fez a definitiva, tá? 10, 12 dias depois, a pessoa me liga não, manda-se mensagem para mim, né? Em áudio, que estava triste, abalada, que estava dando tudo errado na vida, algo aconteceu, o que a pessoa fez para isso acontecer. Tá. Eu deixei a pessoa mais calma e falei assim, olha, assim que possível, vou na mesa e verifico sobre o processo, do que está acontecendo, se realmente é isso que você está me falando. Eu nunca falo assim para a pessoa, não, você está totalmente errada. Não, primeiro eu jogo, né, para se ver. Então eu vejo o que aconteceu, se abalou ou não o processo, porque da pessoa tá assim 12 dias depois de ter feito, né, a definitiva. Aí eu joguei. Aí deu que a definitiva estava em positividade. Só que a caída do jogo era referente à pessoa. E aí saiu tudo o que a pessoa fez de contrariedade do que eu dei. E são só 7 dias. Somente 7 dias de orações, um banho, tá? E resguardo. O resguardo em si é a alimentação que a gente pede, tá? A possibilidade da pessoa abster-se de algo, porque você vai em qualquer culto religioso, quando você quer chegar a ter, você vai fazer abstinência, vamos dizer assim, abster-se, tá? Não vou comer isso, não vou tomar isso, não vou fazer. Se você pode fazer
para um culto, qualquer outro culto diferenciado, por que você não vai fazer pelas entidades um esforço maior para voltar com o ser magiado? Por que você não pode fazer? Depois você segue sua vida. Depois, primeiro entenda, você vai estar sendo direcionado por um processo de amarração amorosa. E o sacerdote vai estar ali direcionando e vendo seu processo para as coisas acontecerem. Tá, mas tem gente que fala como se tivesse feito tudo certinho, que não aceito. Banhos não fazem. E aí, como é que fica? Ah, eu não consegui. Gente, quando vocês recebem o vídeo, quando vocês recebem as fotos, seu processo foi feito, é naquele dia até tal horário que vocês vão fazer as orações. Tem gente que não faz, não consegue começo, meio e fim, não consegue. E aí, no caso, eu joguei dessa amarração, verifiquei que era só fazer durante 7 dias isso. Eu fico imaginando o foco que as pessoas dão, porque sempre tem uma desculpa. E olha, a pessoa foi muito honesta comigo, muito honesta. E isso que eu prezo nas pessoas. Que tudo o que eu falei, tá? A pessoa pegou e me direcionou falando o que fez. E realmente. Gente, se vocês vão em um processo que vocês estão fazendo de amarração amorosa, se vocês vão em um outro culto religioso, você tem que avisar a pessoa em si que está fazendo o seu processo. Isso mesmo. Tem giras que as pessoas fazem dentro dos axés, giras mesmo, tá? Que não condiz para aquele processo que você fez. Isso mesmo, que você tem que esperar um tempo até ser liberado para ir naquela gira. Gente, então pensem bem antes de fazer uma amarração amorosa, porque vocês têm que ser muito bem conduzidos e direcionados por um tempinho. Pouco tempo, 7 dias. Mas houve uma quebra. Outra coisa, não flertar, não conversar, não estar falando com pessoas que gostariam de estar na sua vida no lugar do ser magiado. Porque tem pessoas também, é vocês que estão optando ir de atrás do ser magiado porque vocês amam mais ele do que ele ama você. Mas existem pessoas na vida de vocês que gostariam de estar no lado do ser magiado se vocês derem lado. Isso mesmo, no lugar. E aí vocês, vamos dizer assim, a solidão de vocês, né? Carência de vocês acabam o quê? Conversando, flertando no telefone, falando sobre coisas, querendo sair, tomar um chopinho, um suco, algo assim, comer algo com outras pessoas. Vocês têm que viver a vida de vocês, mas durante os 7 dias do trabalho, até 10 dias, 12 dias, né, vamos dizer assim, fala-se o que aconteceu, porque você não vai interferir na energia do processo. Interfere, gente. Vocês estão fazendo um processo, mas vocês têm que entender que quando vocês são liberados, que o sacerdote, o mestre fala, ó, vida normal para vocês, porque tem processo que nem tem resguardo. Adoçamento, não tem resguardo. Encantarias, muitas vezes não tem resguardo, é muito pouco resguardo. Gente, vocês têm que entender que resguardo é você se resguardar de algo no momento que você está pedindo algo para as entidades, que as entidades em si sabem que você está fazendo um esforço para ser ouvido também. Ou vocês acham que só porque pagou, pronto, findou-se, agora tem que acontecer. Não, uma parte é de vocês também. Então, o que acontece? E isso acontece das pessoas não conseguir se direcionar aquilo que deseja pelo simples fato de estar fazendo com outras pessoas, e quando chega até um sacerdote que vai direcionar corretamente, tem sacerdotes que falam assim, porque você tem que viver tua vida, não é porque você fez um processo de amarração amorosa. Mas durante o processo da amarração amorosa, eles não contam, né? Que realmente a pessoa tem que estar ciente que o processo está ali em andamento, então foco. E o foco de vocês é saber que aquilo vai acontecer e como que vocês vão ter certeza. Se vocês, na realidade, não abrem mão de nada na vida de vocês, mas vocês querem que o ser magiado abra mão. Então, quando vocês fazem orações, preceitos para as coisas acontecerem, lógico que vocês são ouvidos, porque vocês estão dando, tá, o tempo de vocês para que aquilo aconteça. Porque senão a espiritualidade entende que o quê? Vocês são egoístas.
Isso mesmo. Esse negócio de eu sou, eu posso, eu consigo, colocou um egoísmo dentro de vocês, que nós somos seres logicamente individuais, mas que vivemos em parcerias. Ou vocês vivem sozinhos? Vivem sozinhos? Sozinhos que eu digo, vocês trabalham em ambientes onde vocês fazem tudo, se vocês querem se locomover, vocês não precisam de pessoas. Não precisam. Gente, quando a gente acorda, tá? Até pra gente tomar um café, saiba que aquele café que a gente tá tomando foi um humano que fez. Alguém plantou, alguém fez aquilo, até no copo, a cadeira que você... Tudo, a cadeira que você senta, tudo, alguém fez. Então, são pessoas. Então, vivemos com pessoas, tá? Agora, se você não pode abster-se de algo durante um processo, não faça. Não faça, realmente. Vocês têm que tomar um cuidado maior, que são poucos dias. E dias que eu digo são 7 dias. E se você não agiu corretamente, algo fez de errado, não vem. Não vem falando que é o processo em si, que as entidades não estão querendo fazer, e que não foi bem feito, e que não tem axé, porque muito dos casos que não realmente dá certo, tem casos em si que eu fiz amarração amorosa, mas a pessoa entendeu. Fez amarrações amorosas, deu um resultado do ser amado vir conversar, mas estava com namorados e namoradas e o ser amado lá no processo de amarração amorosa. Achando que iria esconder do oráculo que não fez algo corretamente, porque vocês têm que também, os 7 dias, eu tenho meu namorado, quero voltar com o ser amado, pode fazer, mas durante os 7 dias você não pode fazer sexo com outra pessoa. Não pode. Durante as orações, durante o preceito de vocês, não pode. São só 7 dias, gente. A maior parte das orações só são 7 dias da vida de vocês. E mesmo assim, vocês erram. Então, isso faz com que o processo de amarração amorosa de vocês não aconteça. Diminua o efeito. Aí, de que adianta, né? Ter feito um bom processo, entregue, usado o axé, se vocês não vão cuidar para quê? Durante aquele tempo, aconteçam as coisas boas. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, fica para um próximo vídeo agora, o vídeo 3, que eu vou falar ainda mais o porquê a amarração amorosa de vocês não estão dando resultados. Não só feitos comigo, tá? Feitos com outras pessoas e como vocês podem, na realidade, obter um bom resultado se vocês, na realidade, abster-se de algo durante o processo de amarração amorosa, que não é de uma hora para outra. Tá? O processo. Então, meu contato é 5545-98828-2003. Eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná.